Oi, gente, Sara Rocha, do Fonte Jurídica aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista, professora de Direito Penal e fundadora aqui do Fonte Jurídica. Hoje vamos continuar a nossa sequência do Entenda de uma Vez por Todas e eu vou explicar o artigo 9º do Código Penal, que fala sobre a eficácia da sentença estrangeira. É um artigo simples de entender, com pouca aplicação prática na nossa lei brasileira, mas simples de entender. Antes, só alguns recados. Agora você também pode apoiar o Fonte Jurídica através do nosso Pix, apoia@fontejuridica.com, que está aqui embaixo. Você pode mandar qualquer quantia e esse valor é revertido aqui para o canal, então é só melhorias para vocês, beleza? O que mais? Agora também você pode ter aula particular de Direito Penal diretamente comigo, tá? Via Zoom, então as aulas podem ficar gravadas para você rever depois. Então, para você ser meu aluno de Direito Penal, é só clicar nesse link aqui embaixo e contratar as minhas aulas e a gente vai estar lá em contato direto a partir de agora. E por último, o último recadinho é que a gente também está fazendo agora o Clube Jurídico, que é um grupo de estudos 100% gratuito. É só entrar nesse link que está aqui do WhatsApp, você já começa a participar do grupo e lá todo mês tem um tema diferente de estudo e você vai aprender aí Direito Penal assistindo séries, lendo livros, com conteúdos interessantes e também dentro de um grupo de estudo, né, uma comunidade que a gente criou ali para poder debater esses assuntos também. Então, só coisas para acrescentar aí na vida de vocês, então participem, beleza? E agora, sem mais enrolações, eu vou ler o artigo 9º para vocês, porque ele é cheio de poréns aqui, tá? E vou explicando o conteúdo. Então, vamos lá? Artigo 9º do Código Penal, eficácia de sentença estrangeira. Então, artigo 9º, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências. Peraí, deixa eu contextualizar aqui essa questão da eficácia da sentença estrangeira. A gente sabe que aqui no nosso país não é possível homologar uma sentença penal estrangeira para o cumprimento no país. Por exemplo, o fulano foi condenado por uma pena de tantos anos no país X. Beleza, a gente pode pegar essa sentença dele, homologar aqui no nosso país para ele cumprir a pena aqui no nosso país? Não, tá? Não é possível. Entretanto, a gente tem duas consequências aqui no artigo em que vai ser possível isso acontecer. A gente pegar a sentença desse sujeito, a sentença penal desse sujeito e homologar ela aqui no nosso país, tá? Então, vamos começar agora novamente aqui no artigo, com vocês já contextualizados, que aí vocês vão conseguir entender melhor. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências. O que ele está querendo dizer com essa frase que eu acabei de ler aqui para vocês? Quer dizer que esse tipo de homologação de sentença só vai acontecer quando esse fato que o sujeito cometeu, que o sujeito está sendo penalizado por este fato, for típico aqui no nosso país também. Por exemplo, crime de adultério, homofobia é ótimo, né? Ser homossexual em alguns países é crime, né? O adultério é crime. A gente não vai pegar esse tipo de crime e homologar essa sentença aqui no nosso país. Por quê? Porque no nosso país isso não é crime, entende? Então a gente só vai fazer esse tipo de homologação de sentença quando o fato que a pessoa cometeu também for crime aqui no nosso país. Beleza? E aí ele tá falando aqui, né? Então, que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, ou seja, quando o fato também é típico no Brasil, pode ser homologada no Brasil para. E aí ele traz duas hipóteses. A primeira hipótese, que está no inciso 1, é obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Então, aqui a gente está falando de indenização, né? Se for possível indenizar, reparar o dano, restituir a coisa, né? Nesses casos, seria possível, sim, tá? A condenação desse sujeito aqui no nosso país e, sim, a homologação da sentença estrangeira desse sujeito, tá bom? E a outra possibilidade seria sujeitá-lo à medida de segurança. Então, medida de segurança aqui no nosso país é para pessoas que são inimputáveis, né, que têm doença mental, ou que são semi-imputáveis. Então, nesses casos, para aplicação de medida de segurança, também seria possível a homologação da sentença penal estrangeira. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que quem homologa essa sentença penal estrangeira é o nosso STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça.
Lá no parágrafo único do mesmo artigo 9º, ele vai trazer alguns requisitos necessários para que também essa sentença seja homologada aqui no nosso país. O primeiro efeito serve para o inciso 1º que eu li para vocês, que fala sobre o quê? A necessidade da pessoa indenizar, reparar aquele dano que ela causou, né? Então, nesses casos, a parte que está interessada, né, ela tem que fazer um pedido para que essa sentença seja homologada. Então, a gente precisa da requisição da parte interessada, né, para que essa sentença seja homologada aqui no nosso país. E na segunda hipótese, que tem aqui também no parágrafo único, na linha B, ela está fazendo referência ao inciso 2º que a gente leu, que fala sobre a aplicação da medida de segurança. Então, aqui vai falar aqui, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Então, se houver algum tipo de tratado de extradição entre nós e o outro país que proferiu essa sentença, provavelmente vai dar pra gente homologar essa sentença aqui no nosso país. Ou, na falta desse tratado de extradição, também é possível essa homologação para medida de segurança, aplicação de medida de segurança, se houver requisição do ministro da Justiça, conforme está escrito aqui na linha B do artigo 9º. Entenderam? Então vamos lá. Quais são as possibilidades da gente conseguir homologar uma sentença estrangeira no nosso país? A primeira possibilidade é quando houver a possibilidade da reparação do dano, né, da indenização. Só que para isso, a pessoa que é a parte interessada precisa escrever e pedir isso formalmente. A segunda possibilidade é quando for ter a aplicação de medida de segurança. E para ter a aplicação dessa medida de segurança, o Brasil precisa ter um tratado de extradição com o país que proferiu essa sentença ou, na falta desse tratado, uma requisição do ministro da Justiça para que essa sentença seja homologada. Beleza? Então, gente, lá na nossa Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, a linha I, vai falar que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável por essa homologação. Se a gente fechar a súmula 420 do STF, diz que não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. Então, para a gente poder também homologar essa sentença, ela precisa já ter transitado em julgado, tá bom? E só para fechar, lá no nosso Código de Processo Penal, artigo 475-N, inciso 6, fala que a partir do momento que essa sentença estrangeira é homologada aqui no nosso país, ela vale como um título executivo judicial, beleza? E aí você pode já executá-lo, você não precisa de uma nova sentença. Assim como toda sentença, né, é um título executivo, mas é importante a gente destacar essa questão aqui, beleza? Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Tchau!